Olá pessoal, bom dia. Desculpa aí os barulhos, mas aqui hoje é feriado de Corpus Christi, então tem muito barulho por aqui na vizinhança. Mas deixa eu passar aqui para mostrar para vocês essas meninas. Apesar do tempo de chuva, tem muitas florindo. Aqui é uma look pink, tem várias aqui que estão com botões florais, tá vendo? Apesar das chuvas, elas estão reagindo bem por aqui. Mas deixa eu falar com vocês uma coisa. Gente, tenham maior cuidado nesse tempo de chuva com as plantas de vocês na questão de... Não é só a questão de substrato. Um substrato drenante é ótimo, ajuda muito, é indispensável, certo? O substrato drenante é indispensável, mas deixa eu falar com vocês a questão de vaso, que me perguntam muito sobre isso. Pra vocês verem, essas aqui todas, elas estão em vasos plásticos, tá vendo? Pronto. E essa parte de cá, estão todas em vaso de cimento, tá vendo? E os cactos aqui em vaso de barro. Deixa eu dizer pra vocês a diferença. Explicar pra vocês a diferença. Quando o vaso é de cimento, gente, como é o caso daqueles ali dos de barro, o substrato de que eu coloco em todos, tanto nos cactos, suculentas e rosa do deserto, é um substrato bem drenante, certo? Daquele que a gente molhou e a água imediatamente sai por baixo. Pronto, ótimo. Já é um ponto positivo. Só que, o que acontece? Quando o vaso é de barro ou de cimento, o que acontece? Ele seca muito mais rápido. A água da chuva bate e vai secar muito mais rápido, certo? Do que porque o vaso de cimento e o de barro, ele chupa a água. Vamos imaginar assim. E os vasos de plástico, não. Ele retém a água. O vaso, o substrato, no caso, vai ficar mais tempo úmido, certo? E como a rosa do deserto gosta de água assim, a água da chuva é que vai fazer engordar os caudex delas e vai fazer elas ficarem lindas. Aqui, para vocês terem noção, porque eu tô fazendo um vídeo e olhando Maria, que ao mesmo tempo para ela não aprontar aqui. Mas olha aqui, tá vendo essas marquinhas no caudex aqui? Isso aqui é estria de crescimento. Isso aqui acontece quando ela tá recebendo água em abundância. Ela faz isso, essas estrias, que é justamente para ela engordar o caudex dela. Ela tá reservando água ali dentro dela para engordar e ficar com aqueles caudex lindos que a gente ama, certo? E aí, o que acontece? O vaso de plástico, como eu expliquei, ele retém a água. Então, pensar que precisa ter um substrato drenante soltinho. O que é o substrato drenante? É aquele substrato que a gente preparou, né? Apertou ele ali, ele não ficou compactado. Aqui no canal tem vídeo mostrando como é o meu substrato. Não ficou compactado, pronto. A gente molhou e a água imediatamente sai por baixo do vaso. Pronto. Só que deixa eu falar uma coisa. Todos os vasos têm que ter bastante furos, quanto mais furos melhor, certo? E uma outra coisa, observar isso. Quando eu não sabia dessas coisas, eu perdi várias plantas e tinha várias plantas que apodreciam. Por quê? Porque as plantas apodreciam. Peraí. Por que as plantas apodreciam? Porque